Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal da Trivela no YouTube. Antes de mais nada, peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também apertar o sininho aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Vocês devem ter notado no noticiário que o Franck Ribéry foi contratado pela Fiorentina. Ribéry, um dos maiores jogadores dos últimos 10 anos, um dos melhores do mundo quando o Bayern foi campeão europeu em 2013, vai jogar lá no meio da tabela da Série A. Aproveitando esse gancho, a gente decidiu listar alguns outros jogadores que decidiram fazer uns rolês meio aleatórios no final da carreira. Bom, começando pelo rei dos rolês aleatórios, que é o Ronaldinho Gaúcho. Lá depois que ele saiu do Atlético Mineiro, ele foi pro Querétaro do México e ficou um ano jogando num time que também não tinha grande expressão no futebol mexicano. Ele atuou 27 vezes, fez 8 gols, decidiu várias partidas, fez uns golaços, mas também colecionou algumas polêmicas, né? Inclusive quando chegou atrasado para a pré-temporada, que era no mês de dezembro, passou o Natal aqui no Brasil e depois levou uma bronca lá dos mexicanos. Com o Ronaldinho Gaúcho, o Querétaro conseguiu a melhor campanha da sua história, chegando à final do Clausura de 2015, perdendo para o Santos Laguna. Depois disso, Ronaldinho Gaúcho ainda teve uma passagem relâmpago pelo Fluminense antes de finalmente se aposentar. Continuamos no México, mas agora para falar de Guardiola no Dourados de Sinaloa. Guardiola estava sem contrato depois de ter passado 2 anos no Catar enchendo os bolsos, quando decidiu jogar num time que havia acabado de ser fundado no México, estava na elite só há 2 anos. Por que ele foi para esse clube? O treinador do Dourados de Sinaloa era o Juan Manuel Lillo, que havia treinado alguns times do futebol espanhol nos anos 90, cujo estilo de jogo Guardiola admirava bastante. Então ele não perdeu a oportunidade de, no fim da sua carreira, trabalhar com um treinador que ele acreditava que podia ensinar muito no momento em que ele já estava pensando em se tornar treinador no futuro. Guardiola acabou prejudicado por lesões, jogando apenas 10 vezes pelo Dourados e fez um gol. Mas muitos dizem que foi nesse contato próximo com Lillo que surgiu um dos primeiros passos da carreira de treinador de Guardiola. Falando em Itália de novo, Alessandro Del Piero. Carreira inteira marcada pela Juventus, mas no finalzinho ali nos últimos 2 anos, ele decidiu jogar na Austrália. Foi jogador do Sydney FC entre 2012 e 2014. E teve bons números, fez 24 gols em 48 partidas. Mas com Del Piero, o Sydney não passou da 5ª colocação na famosa A-League, o campeonato australiano. Depois da Austrália, Del Piero ainda foi brincar na Superliga Indiana, pelo Dinamo Delis, antes de finalmente pendurar as botas. Pendurar as chuteiras, né? Pendurar as botas ele morreu. É verdade. É verdade. Depois da Austrália, Del Piero ainda foi brincar na Superliga Indiana, pelo Delhi Dynamos, antes de finalmente pendurar as chuteiras. Aos 36 anos, Rivaldo encarou uma grande aventura. Tinha acabado de sair do AEK Atenas quando decidiu jogar pelo Bunyodkor do Uzbequistão. Ele ficou de 2008 a 2010 no Uzbequistão, chegou a dizer que o país era um paraíso, mas também depois admitiu que chegou a ficar 1 ano sem receber salário. Quando estava no Uzbequistão, Rivaldo conseguiu usar o seu poder de persuasão para levar Zico e Luiz Felipe Scolari para treinarem o time. Nos 3 anos que ficou lá, Rivaldo foi tricampeão nacional e em uma das edições foi o artilheiro com 20 gols. Você conhece o futebol de Hong Kong? Eu não, mas o Diego Forlan conhece. Na prática, a carreira do craque da Copa do Mundo da África do Sul acabou em 2016, quando ele saiu do Peñarol. Mas depois disso, ele ainda passou pelo Mumbai City da Superliga Indiana e teve uma passagem rápida pelo Kit Sports de Hong Kong. Ele ficou apenas alguns meses, chegou em janeiro e saiu em maio. Fez 14 jogos pelo time e marcou 6 gols. Contribuiu para uma campanha fantástica no Campeonato Nacional de Hong Kong, o Hong Kongão, com 16 vitórias e 2 empates em 18 rodadas. Ele também chegou a disputar a fase de grupos da Champions League Asiática e deu assistência para o gol da única vitória do Kit contra o Kashiwa Reysol por 1-0. Os outros 5 jogos foram derrotas. Vocês se lembram do Arshavin? Não, todo mundo se lembra do Arshavin, né? Vocês se lembram do Arshavin? O Arshavin apareceu explodindo no Arsenal, mas no fim não deixou muita saudade por lá. Ele voltou para o Zenit São Petersburgo, o time que eu havia revelado, mas também não conseguiu jogar muito bem. Aí ele tentou jogar no Kuban Krasnodar e também não deu muito certo. Já estava ali com seus 30 anos, mas ele não desistiu. Decidiu jogar no Cazaquistão. No Kairat, Arshavin conseguiu finalmente voltar a jogar com regularidade. Fez 97 jogos e marcou 28 gols, inclusive decidindo algumas fases preliminares da Liga Europa. E aí depois ele se aposentou.
Agora falando aqui de um caso da América do Sul. Alex Silva, o Pirulito, foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, mas depois a carreira dele não foi como se esperava. Não foi muito bem na sua passagem pela Europa, pelo Hamburgo, nem no seu retorno ao Brasil para defender o próprio São Paulo, o Flamengo e o Cruzeiro. Depois de passar por alguns clubes do interior do país e outros clubes menores, o Alex Silva decidiu jogar no Jorge Wilstermann da Bolívia. E apesar dos problemas físicos que atrapalharam bastante a sua carreira, no Jorge Wilstermann ele finalmente conseguiu jogar com regularidade. Chegou a disputar 3 vezes a Libertadores. Valeu, galera! Esse foi mais um vídeo do canal de YouTube da Trivela. Só lembrando para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e também se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho. E para você, qual desses rolês foi o mais aleatório? Você se lembra de mais algum? Valeu, até a próxima!